Amém, irmãos? Glória a Deus, é uma honra mesmo estar aqui com vocês nessa noite, é uma surpresa, de fato, estar aqui, mas como a pastora Maíra falou, os homens fazem planos e Deus tem os seus planos, e é isso que é importante, a gente estar sensível, totalmente sensível àquilo que Deus está nos direcionando, e estou muito contente e feliz porque o pastor Alessandro já deixou tudo, o ambiente certo, o pastor Vitor falou, já driblou todo mundo, só deixou só tocar para dentro do gol, e eu creio muito mesmo nesse tempo, eu creio que a gente está vivendo um tempo profético, mas também eu creio que a gente está vivendo um momento muito importante da igreja em Belém. Eu faço parte de um mover, há 20 anos atrás nós começamos um mover, buscar essa presença do Senhor, e há muito tempo atrás nós temos clamado por um avivamento na cidade, clamado realmente por algo próprio de Deus, por um aquecer de Deus sobre nós, e nós conseguimos unir muitas igrejas nesse tempo, e começamos com o passar, então, do tempo, com o desenvolvimento de outras estratégias, essa visão ela foi se perdendo, mas Deus voltou a aquecer novamente os nossos corações, e eu creio que esses dias, hoje e amanhã, vai ser um dia importante, vai ser uma chave que vai ser virada na sua vida. Eu estou chegando com a minha família agora, estivemos aí 9 meses praticamente no Chile, e foi um desafio muito grande nosso, para poder sair daqui, deixar tudo que a gente tinha. Como a pastora Maíra falou, nós liderávamos um ministério de aconselhamento, cura interior, aqui no norte do Brasil. Nós começamos a desbravar essa área aqui, e pela honra e glória do Senhor, conseguimos então atender a muitas igrejas e fazer parcerias e poder ajudar nesse processo de discipulado, nesse processo de 1 a 1, que demanda realmente um pastoreamento inteligente. Mas Deus, ano passado, Ele chegou conosco e falou que estava na hora da gente crescer, estava na hora da gente amadurecer. Como o pastor falou, amadurecer dói, e não apenas dói, mas o amadurecimento é um processo que vai exigir de você renúncias, porque muita gente não consegue alcançar esse processo de amadurecimento, porque quando a gente se depara com ele, muita gente simplesmente abandona o processo por conta das renúncias. Ele até se empolga, ele até ouve, ele até compreende, mas quando ele se depara diante daquilo que ele vai precisar renunciar, ele prefere voltar e ficar na imaturidade. Mas Deus está levantando uma geração que está disposta realmente a abandonar o que precisa abandonar para alcançar a maturidade do Senhor. Amém, queridos? Eu creio que esse tempo é um tempo especial do Senhor. Eu tenho sentido no meu espírito algo muito próprio. E ontem, tendo um pastoreamento com o tio Cello, hoje o nosso pai espiritual, nossa cobertura, um presente de Deus, né? E uma luz, uma direção muito clara de Deus começou a ouvir no nosso coração. E eu queria compartilhar com você um pouco sobre isso nessa noite. Eu queria realmente te motivar, mas que o Espírito Santo possa aquecer o teu coração, em você discernir o tempo que Deus está movendo na sua vida, o tempo pelo qual Deus te preparou. Muitos de vocês vieram aqui agora há pouco, vocês foram tocados por Deus, vocês tiveram uma direção de Deus, muitos receberam a paternidade de Deus, muitos foram curados por Deus, mas por que e para que Deus está fazendo tudo isso? Deus tem uma direção a nos dar, e Deus tem um comissionamento a fazer com essa geração. Nós, enquanto cidade, precisamos dar uma resposta para aquilo que está acontecendo mundo afora. Nós não podemos ficar que nem Pedro. Você se lembra? Quando ele subiu lá no monte da transfiguração, ele teve uma revelação da glória de Deus, e ele queria reter aquela glória para ele mesmo e mais para os discípulos que estavam com ele. Senhor, a gente pode fazer uma tenda aqui para ficar nesse lugar porque é bom. Jesus disse não, porque a glória, quando eu recebo uma revelação da glória de Deus, quando eu tenho encontro com a glória de Deus, necessariamente essa revelação vai me impelir a ir até os outros que não têm. E quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa entender qual é o nosso chamado, como é que está essa conexão
do nosso coração com o coração de Deus em relação ao que Ele nos confiou. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, um texto muito conhecido de todos nós, talvez você já saiba de cor, mas eu queria ler com você. Diz assim mesmo: então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Quando a gente olha a criação, muitos aspectos da criação vão revelar o caráter de Deus, o caráter de quem Ele é. Mas quando você vê o homem e a mulher vão revelar um caráter específico de Deus, porque vão revelar a totalidade desse Deus que se relaciona, desse Deus que entende, desse Deus que compreende, mas acima de tudo um Deus que tem um propósito. E quando você vê esse texto, e você para analisar, você vai ver que nele está a base do chamado missionário, aqui está a base do coração de Deus. O coração de Deus, o impulso missionário começa aqui. Quando a gente vai ver Jesus lá em Mateus 28, comissionando a igreja, você percebe que há coaduna as duas propostas, coaduna os dois chamados, coaduna as duas ideias. Porque Deus começou aqui no Éden, Ele direcionou o homem para que ele tomasse posse da terra. Diga comigo: tomar posse da terra. E para tomar posse de algo, querido, a gente precisa sair. A gente não tem como tomar posse de algo parado. Não tem como a gente tomar posse de algo imaginando, sonhando. Eu sei que muitos de vocês, quando entraram aqui, e muitas pessoas estão sendo despertadas por Deus, você está sentindo algo no seu coração. Você tem sentido um incômodo, você não sabe discernir, você não sabe explicar, mas algo começa a te direcionar a sair. Você não sabe porquê, mas um desejo muito grande de sair está vindo no seu coração, está vindo na sua mente. E é interessante porque sair requer que a gente confie no Senhor, como o pastor falou. Mas para a gente dar esse passo, a gente precisa discernir o que Deus está gerando no nosso coração. Eu acredito que nós estamos para viver um momento muito chave na igreja. Que esse momento em que nós não vamos apenas arrebatar, arregimentar o celeiro, a semente, mas nós vamos começar a semeá-lo. Por 20 anos no Brasil, nós alcançamos uma dimensão incrível como igreja evangélica. Nesses últimos 20 anos, para você ter uma ideia, a igreja brasileira cresceu muito mais do que a Europa em 500 anos. Eu estava lendo essa estatística lá do Portas Abertas, uma comparação, que nós crescemos em 20 anos, foi muito mais rápido do que a Europa fez em 500 anos. Mas por que aquilo que a Europa fez em 500 anos, que impactou o mundo, aquilo que a Europa fez transformou os 4 cantos dessa terra, e nós em 20 anos não fizemos? Tem alguma coisa errada. A gente entendeu e compreendeu que foi importante crescer. Isso é uma parte do chamado, crescer, mas a Bíblia também nos manda multiplicar. E essa multiplicação, querido, é um processo que nós precisamos discernir em Deus, aonde nós estamos sendo chamados. Então eu quero, nessa noite, trabalhar com você e pensar com você sobre a nossa disponibilidade de multiplicar aquilo que a gente está recebendo, de estar disposto a levar mais adiante as revelações que a gente está tendo. Se nós estamos dispostos realmente a largar a nossa comodidade, se estamos dispostos a dar um passo além, a mais, dentro do propósito de Deus. E dentro de tudo que a gente tem visto, é muito interessante porque há mais ou menos, antes da pandemia, nós tivemos um grande mover de jovens no Brasil. Talvez muitos de vocês estiveram no Descende, sim ou não? Muitos foram aquecidos, muitos foram acendidos, muitos foram chamados, comissionados para estarem pisando nas nações. E é muito interessante isso, porque Deus realmente tem chamado os jovens para descampar os campos missionários. Mas nós estamos vendo uma janela se abrindo agora. E essa janela tem a ver com famílias. Deus nesse tempo está chamando famílias para se posicionarem diante de tudo que está acontecendo. Eu sei que você tem compreensão, eu sei que você sabe
que tudo que nós estamos vivendo, por exemplo, de ideologia de gênero, essa questão de aborto, legalização das drogas, casamento com mais de uma pessoa, de pessoas com o mesmo sexo, isso aí está tão evidente, isso aí está tão forte como nunca antes. Isso sempre existiu? Sempre existiu. A família sempre foi atacada? Sempre foi atacada. Isso é fato, é verdade. Mas o que nós estamos presenciando hoje? Uma ação com intuito totalmente para destruir ela. E quem Deus está chamando para responder isso? A família. Está havendo hoje em Deus, no coração de Deus, uma convocação para nós que somos casados. Porque os jovens, eles respondem. O jovem é mais fácil de largar o que ele está fazendo para ir. E é interessante porque na nossa mente evangélica, no nosso imaginário, erroneamente a gente tem uma visão totalmente distorcida do casamento. A gente tem uma visão totalmente distorcida da família. É como se missões não fizesse parte da vida familiar. É como se quando você casa, quando você tem um matrimônio, você tem que desistir disso. Missão não é para quem é casado. Missão é para quem é solteiro. E isso é um pensamento totalmente equivocado. E hoje, nesse momento, Deus está construindo uma contraofensiva contra tudo isso que está aí, a partir da família. Deus está chamando famílias. Deus está chamando pessoas que possam romper com o status quo. Deus está chamando pessoas que possam confiar nele. Querido, o que você carrega, você precisa, está chegando a hora de você derramar sobre outra pessoa. Mas por que as famílias não saem? Porque nós temos dificuldade de enxergar a nossa casa, porque a gente tem dificuldade de enxergar a nossa família e entender que ela faz parte da grande comissão, daquilo que Deus quer fazer pelo mundo. Porque nós temos medo. O medo paralisa. E eu te falo porque quando Deus me chamou, quando Deus disse que chegou a hora de eu largar tudo e ir com a minha família, um filho de 7 anos e um de 5 anos, para o outro lado aqui do nosso continente, e passar ali 9 meses dependente dele, foi muito difícil. Não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque os meus filhos, quando Deus me chamou, eles tinham plano de saúde. Meus filhos estudavam numa escola muito boa, um colégio cristão, com princípios cristãos, com currículo cristão. Nós tínhamos o ministério, nossa fonte ali, Deus nos abençoava através disso. Nós tínhamos uma igreja, estavam começando já a sonhar com a segunda igreja na segunda cidade. Nós já estávamos sonhando, Deus já estava direcionando, fazemos uma escola na Itália. Estávamos fechando a agenda. Nós já estávamos vislumbrando a Europa para levar o ministério que Deus tinha nos dado. Quando Deus chega com a gente e diz: para, Josué, eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor. A nossa grande dificuldade é largar o bom e o agradável pelo perfeito de Deus. Esse é o nosso grande problema. A gente se acostuma com aquilo que é perfeito. Você se lembra dos discípulos? Estavam com Jesus, e era legal, era bom, era agradável estar com o dom da vida do lado. Era bom, era agradável andar com Jesus. Era muito bom ver os milagres. Era agradável ouvir os sermões de Cristo. Mas o que eles não entendiam é que Deus tinha um plano perfeito para Jesus, e o plano perfeito para Jesus era a cruz. Esse é o problema. A gente quer um plano perfeito sem cruz. A gente quer um plano perfeito sem renúncia. E Deus está nos chamando nesse tempo, Deus está nos chamando nesse momento, para nós pensarmos sobre os nossos planos e os planos de Deus. Deus não te impede de você viver os seus sonhos. Deus não te impede de você viver os seus planos. Mas o que Deus quer de você é que você ouça o que Ele tem para você. Você já parou para perguntar quais são os teus sonhos? O que o Senhor deseja que eu realize? Como o pastor falou, o que você deseja que eu seja coparticipante? Queridos, nós precisamos entender que esse tempo, nesse lugar, é para nós sermos aquecidos por Deus, sim ou não? Mas por que Deus tem que te aquecer? Por que Deus tem que te avivar? Deus não vai nos avivar para a gente voltar apenas para a nossa igreja local e viver aquela liturgia, aquelas rotinas.
Se Deus vai nos avivar aqui, se Ele vai nos acender aqui, é porque Ele quer, e tem um lugar específico onde a gente precisa queimar. Se você não sabe, existe uma população evangélica equivalente a que está dentro da igreja, fora dela. Nós temos uma população equivalente a que está dentro, fora. Por que saíram? Porque nós temos uma visão muito errada da colheita. Querido, quando a gente colhe a semente, a gente não pode reter semente dentro de celeiro. Semente precisa ser semeada. Semente em celeiro apodrece, morre sem propósito. A semente, quando ela é semeada, ela vai morrer com um propósito, porque se ela não morrer, ela vai poder produzir outras sementes, outras árvores, outros frutos. Mas às vezes a gente está apodrecendo dentro do celeiro, a gente está ali perdido. A maioria das pessoas que começam a dar problema na igreja, que perderam a visão, perderam o amor, não foram semeadas. A Bíblia fala, Jesus fala sobre isso. O semeador saiu a semear. E nesta noite Jesus está falando para mim e para você, Ele pode te semear onde Ele deseja te semear. Nessa noite Jesus está nos questionando, eu posso te semear onde eu desejo te semear? Porque Ele quer sair. Deus está nos desafiando para um novo tempo. Deus está nos desafiando para um novo momento. Mas a grande questão é que a gente ama a nossa comodidade. O que nos impede de dizer sim para Jesus é o medo. O medo. Nós nos acostumamos com o Pedro da revelação de Deus lá no monte. Amamos ter as experiências com Deus, é importante. Mas nós temos dificuldade de descer e anunciar o que a gente recebeu lá no monte. A gente tem dificuldade de ir mais adiante. A gente tem medo. Eu recordo quando, em 2001, estava na Assembleia de Deus, lá na 14 de março, lá atrás, num culto de domingo. E uma equipe de intercessão e adoração da Jocum foram dar um aviso, aqueles convites que fazem na igreja. E eles estavam falando lá, olha, a gente teve uma direção de Deus para ir à Itália. Deus nos deu uma palavra para nós irmos de norte a sul da Itália, com uma equipe de intercessão e adoração, e proferir o nome de Deus, declarar o nome de Deus. E eu disse lá no meu lugar, puxa, que legal, que negócio fantástico. E Deus falou no meu coração, você vai com eles. Eu disse, eu? Sim, você. E aí eu comecei a colocar para Deus aquilo que a gente muitas vezes faz, mas eu não tenho dinheiro, não sei falar nem direito, moro no Guamá, o que eu vou fazer na Itália? A minha família, se eu chegar na minha casa, meu pai vai dizer, olha meu filho, já sabe, eu não tenho dinheiro. Aí eu questionando com Deus, Senhor, eu não tenho como ir. Eu acho muito legal, eu posso orar, eu posso ajudar, mas eu mesmo não posso me dispor. Aí Deus perguntou para mim, eu perguntei se tu tem dinheiro ou te mandei ir? Mas muitas vezes a gente está assim. A gente está ouvindo a direção de Deus e estamos colocando para Ele os nossos medos. Senhor, o Senhor está equivocado, lembra de Moisés? Senhor, o Senhor está equivocado, manda outro. Deus está te dizendo, é você, e você está dizendo, não, manda o outro. E há quanto tempo Deus está te falando, e você está dizendo, durante todo esse tempo, manda outro. Mas é você, querido, não é o outro. Tinha que ser Moisés, não poderia ser outro. Porque a gente tem medo. E eu disse, tá bom, então eu vou. Se o Senhor está dizendo, eu vou crer. E fui. E é interessante, estava numa reunião, e sempre numa igreja sempre tem um irmãozinho que é meio esquisitinho. E lá tinha, te lembra de Zé Maria? E aí, eu conversando com alguma pessoa, olha, Deus está dizendo para eu ir para a Itália, e puxa vida, só que o recurso, eu estou orando. E ele escutou e saiu. Quando ele voltou, ele trouxe uma nota de R$1. Não podia usar R$1, né? Ele disse, toma Josué, para você ir para a Itália. Deus disse, eu não te disse que tu vais?
Sabe por quê, querido? Os sinais seguirão os que creem. A minha equipe foi 15 dias antes, deu um problema, eu tive que ir só depois. Irmãos, até hoje eu não sei como sair dessa cidade, porque foi a primeira vez com 21 anos que eu peguei um avião. A primeira vez com 21 anos que eu saí do Pará e saí do Brasil. E ainda fui para o outro lado do mundo, 11 horas de voo, cheguei em Paris, eu tive que trocar a passagem. Saí do aeroporto, dar a volta, eu disse, Jesus, se eu falar qualquer coisa errada, até eu provar. Você já entendeu o resto? Foi o Senhor. Eu me lembro quando eu cheguei na Itália, irmãos, com um bogozinho, aí, nunca tive a experiência de viajar, eu viajei para a Europa frio, com uma camisinha dessa, um bogozinho do lado, e uma bolsinha, cheguei lá frio, minha mala tinha ficado retido, lá em Paris, vem o próximo voo, vem o outro, meia-noite a mala não chega, e eu lá no aeroporto. Nesse inteirinho eu estava tocando, adorando o Senhor, Jesus, o Senhor me trouxe para cá, Jesus, não tem nem como ligar para ninguém, meu Deus, Jesus tem misericórdia. E aí um dos oficiais da migração chegou assim comigo, e aí, de onde tu és? Disse, Brasil. Ele disse, Rio de Janeiro, carnaval. Eu disse, eu vou por aí, Jesus, é isso, Rio de Janeiro, carnaval. Tentei conversar com ele, conversava por mímica, mais gesto, a gente conversou. E aí, passa mais ou menos meia hora, querido, vem um outro com um cachorro quase maior do que eu. E esse aí, tem que passar na revista. Ele disse, não, ele vai passar direto. Querido, Deus me levou, pisei nessa nação. É interessante que a gente foi numa ilha chamada Sardenha, e tinha uma base missionária, tio Tchelo, completa, linda, e nunca tinha escola. E lá Deus nos deu uma direção muito clara. E uma das nossas amigas levou uma Bíblia pequenininha, sabe aquelas Bíblias de detetive que geralmente vocês levavam para a escola? Tá? E aí nós plantamos aquilo lá. E quando nós chegamos no Brasil, no mesmo dia que a gente chegou no Brasil, a primeira equipe chegou naquela base. E Deus começou a mover naquela ilha toda. Sabe por quê, querido? Quando você diz sim, você destrava a vida de outras pessoas. Eu fico imaginando, já pensou se o tio Tchelo não tivesse dito sim? Já pensou, pastor Lourenço, pastora Márcia? Onde nós teríamos pedido ajuda? O nosso sim, querido, vai direcionar e destravar a vida de outros. Mas nós temos tanto medo de falar para Deus sim, porque a gente tem um problema sério, a gente quer ter o controle da nossa vida. Dizer sim para Deus é perder o controle da sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer te transformar, querido. Deus quer transformar minha vida, Deus quer mudar a tua vida. Não, Jesus disse, aquele que não perder a sua vida, não vai ganhá-la, vai achá-la. Deus quer te matar. Tem que matar o teu eu, esse medo que você carrega, que te impede de se lançar no propósito de Deus. Eu sei que alguns de vocês foram chamados, tem um chamado missionário, e hoje não se fala muito disso. Deus teve que me tirar de onde eu estava, ter fechado aquele ministério, porque estava bom demais. Deus disse, José, está bom demais. E Deus falou, se você quiser continuar aí, José, você continua. Você vai continuar, as pessoas vão continuar indo, mas eu tenho o perfeito para você. Só que o perfeito vai exigir de você renúncia, vai exigir de você perdas, vai exigir um processo que você precisa aguentar. E não é fácil, irmãos. Não foi fácil. Porque o nosso desafio sempre é por 4. Não é apenas um casal, tem mais 2 meninos. E nesse processo de confiar no Senhor e se lançar no chamado dEle, Deus sempre trazia à memória aquilo que nos trazia esperança. Deus está chamando famílias, querido. Deus está chamando famílias para esse tempo.
Eu sei que quando a gente pensa em família, a nossa cultura evangélica faz com que a gente, como casal, o que a gente faz? A gente casa, a primeira coisa que vem na nossa mente é estabilizar economicamente, é trazer segurança para a nossa casa, para a nossa família, sim ou não? Mas deixa eu te falar uma verdade, você jamais vai estar seguro se não for no centro da vontade de Deus. Qualquer outro lugar que você esteja, que não é no centro da vontade de Deus, eu tenho que te falar uma coisa, você não vai estar seguro. Você só vai estar seguro se você estiver no centro da vontade de Deus, dizendo sim para a direção que Ele te dá. Não é fácil. Quando nós fomos enviados para Marituba começar a igreja, começamos a igreja com 5 pessoas. Foi difícil. Chegamos naquele lugar, ninguém conhecia pastor Josué e pastora Casey, era só o Josué e a Casey. Para nós irmos da nossa casa até a igreja, não tinha carro, era 5 quilômetros. Às vezes era a pé, às vezes ia de bicicleta. Agora, meu Deus, eu ia de bicicleta toda arrumada. A pastora ia com o vestido dela engatava na corrente, a minha calça rasgava. E quando ela estava grávida, irmãos, eu ia para chegar na igreja sempre subida. Eu disse, meu Deus, eu vou morrer por Jesus. Vai acabar comigo essa mulher. Aí eu parava no meio do caminho, não, bora andar um pouquinho, amor, é bom para a gravidez. Na volta da igreja era boa, porque era só descida. Foi difícil, irmãos. Eu me lembro quando nós perdemos nosso primeiro bebê. Aqui se não sabia, então nós começamos a construir a igreja, quebrava a parede, pinta, chegava tarde, comia errado, fazia força, ela fez muita bobagem. E aí, foi fazer um exame, descobriu que estava grávida, estávamos todos felizes. Começamos a criar expectativas, começamos a criar sonhos, começamos a projetar a nossa vida com aquela criança, quando de repente, ela começa a sangrar. E aí nós vamos na emergência, e recebe essa triste notícia, não tinha movimentos fetais mais, tínhamos perdido a criança. E aquilo que o pastor falou, o silêncio de Deus. Deus, por quê? A gente disse sim, a gente abandonou tudo. E quando a gente disse sim para o pastoreado, as pessoas na nossa igreja local, que era uma mega igreja, tinha muita estrutura, nós liderávamos o louvor. A igreja tinha ar-condicionado, a gente está indo para uma igreja de ventilador. Irmãos, a igreja era 3.000 membros, eu comecei a pregar só para a cadeira branca não se convertia, eu pregava, chamava atenção, eu fazia tudo, mas a cadeira não se convertia. No hospital nós sofremos abuso obstétrico. A pastora foi muito maltratada. Foi difícil demais, só eu e ela. Eu recordo que eu abracei ela quando o médico saiu. Tinha falado umas palavras tristes para ela e fez um procedimento muito hostil. E nós nos abraçamos naquela cama e dizemos, Senhor, nós te amamos. Processo difícil. Eu não estou te falando aqui de uma forma filosófica, estou te falando de uma coisa que eu vivi. Eu recordo que nós começamos, então, depois desse processo, começamos a ir para a igreja. E quando ela estava grávida do Davi, depois ela engravidou de novo, que Deus tem pressa para nos abençoar. Então ela começou a sofrer risco de aborto de novo. Então a recomendação médica é que ela ficasse em casa, ela não saísse, ficasse deitada. E ela dava aula numa universidade aqui da cidade, então ela começou a comentar com a direção da universidade o que estava acontecendo. E aí a direção decidiu demiti-la por celular, mandaram uma mensagem para ela demitindo ela grávida. E logo após esse episódio, eu trabalhava numa escola aqui em Belém, também me demitiram. E a gente começou a pensar, Jesus, o que está acontecendo? Mulher grávida, eu preciso pagar o aluguel da casa, era R$600 num casarão. A gente tinha uma loja de material evangélico, era engraçado a nossa loja, porque só tinha lá a Bíblia de R$5 e R$10. As pessoas chegavam, tem tal Bíblia? Eu disse, não. Tem tal coisa? Não. É uma loja? É. Foi difícil, irmãos. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente faz um romance do nosso chamado. A gente acha que pelo fato de Deus nos chamar, a gente vai passar apenas 1000 maravilhas.
que sempre vai ter, vai ser sobrenatural, vamos comer, jantar. Não é um caminho. É difícil, foi muito difícil o início. Mas Deus nunca ouviu da nossa boca qualquer murmuração. Uma coisa que a minha esposa, ela sabe, ela discerne muito, é o tempo de Deus. E ela entendeu, amor é um tempo de Deus. Amém. Fui trabalhar e ela ficou em casa. Na hora que ela ia fazer o arroz, irmãos, o gás acabou. E só tinha um arroz, porque a nossa geladeira tinha chegado àquele nível de Polo Norte, só água e gelo. E aí o diabo foi e falou com a Casey: rapaz, e agora? Como é que vai ser? Aí o Espírito Santo lembrou ela: mas você ganhou uma panela elétrica. Bom presente dá para quem vai casar, panela elétrica. E ela fez o arroz, e quando ela estava fazendo o arroz, Satanás falou para ela: mas o que você vai servir com isso? Ela estava arrumando a mesa, colocando os 2 pratos, fazendo arroz com muita alegria, muita gratidão. E Satanás foi lá e disse: o que você vai fazer com isso? Na hora que ele estava falando isso, irmão, eu suponho que foi no mesmo momento que eu estava para fechar a loja, quando o irmãozinho chegou e disse: não, peraí, você comprar alguma coisa. Fez uma compra, e com esse valor eu consegui comprar uma carne assada. Chegou em casa, ela disse: amor, o diabo disse que a gente não ia ter comida. Eu disse: olha aqui, comemos achando graça, irmão, da cara do diabo. Eu quero que você entenda que ser chamado vai te exigir confiar em Deus. Ser chamado, comissionado, vai exigir que a gente creia que Deus é o nosso Pai. Se eu for te contar todos os milagres que a gente viveu nesse tempo, irmãos, são inúmeros. Meu filho Davi queria muito, um tempo, ele queria ganhar um carro do Relâmpago Maquin grande. E lá em casa a gente nunca fala: eu não tenho dinheiro para meus filhos. A gente sempre fala para eles: olha, vamos orar. Então ele começou a orar: Jesus, eu quero o carro do Relâmpago Maquin, tá bom? Amém. Papai, já orei, agora espera. A Bíblia diz que eu esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim o seu ouvido. E aí orava, ia no carro: está demorando, espera, está demorando, espera, está demorando, espera. E estava tendo uma casa de Esté, quando de repente ele foi e orou lá atrás, e uma das alunas escutou. E uma semana depois, a filha dela chegou lá em casa, e antes dela sair, disse: Davi, Jesus mandou te entregar alguma coisa. E quando ele viu, era o Relâmpago Maquin. Aí se empolgou, irmão. Ele disse: Jesus, agora eu quero um videogame pequeno. Papai, eu quero um videogame assim. Pede para Jesus. Ele começou a pedir para Jesus, começou a pedir para Jesus, começou a pedir para Jesus. E um pastor amigo nosso foi nos visitar, e antes dele estacionar, o filho dele abriu a porta e disse: Davi, olha que Jesus mandou te entregar. Ele disse: yes, eu não disse? A gente tem medo de dizer sim para o chamado de Deus, porque a gente tem medo do que os nossos filhos vão passar. A gente tem medo de se entregar ao chamado de Deus, porque a gente fica pensando: puxa vida, será que Deus vai suprir? Nós estávamos na base, e ia chegar o aniversário do Davi. O Davi disse: papai, eu quero meu aniversário do Messi, e eu quero na Argentina. Eu olhei para cima e disse: olha, isso é com o Senhor. Nós não íamos de cruzada na nossa primeira escola, porque o valor era 6 mil reais por pessoa. Então nós 4 eram 24 mil reais, irmãos. Eu disse: Jesus, isso é um milagre. E o milagre aconteceu. E o melhor, irmão, fizeram uma surpresa e deram para ele o tema do Messi. Deus estava me falando: não importa o lugar, quando você está no centro da minha vontade, querido, você não precisa temer. O que te impede de dizer sim para o chamado de Deus? O que te impede de dizer sim para o chamado de Deus? O que te impede? O que tem te segurado aí nessa sua zona de conforto? É o medo? É o controle? Deus tem me falado que o grande desafio de quem decide seguir um chamado missionário não é o financeiro,
é perder o controle do controle. Porque quando você é chamado para o campo missionário, você tem que aprender a colocar o controle na mão de Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. E não apenas isso, deixar o controle da sua vida, literalmente, nas mãos dele. João 3,8 fala sobre isso. O vento sopra onde quer, irmãos, e ouve a sua voz, mas não sabe para onde vai. Deus está perguntando para essa geração: vocês estão dispostos a ir para onde Ele quer? Deus está perguntando nessa noite se Ele pode te soprar num lugar que você não vai ter controle. É isso que impede. É isso que tem impedido esse avanço. Querido, eu andei, o tio Tchelo tem mais experiência que eu, mas isso que a gente está vivendo aqui é surreal. Você não vai ver isso em outros lugares aqui na América Latina. Se você não sabe, quando me deparei com a igreja na América Latina, eu percebi que a igreja está 50 anos atrasada. E nós estamos pedindo fogo, pedindo fogo, pedindo fogo. Querido, o que você já tem, Deus já pode usar para incendiar outros lugares. Você quer algo novo? Então vá para um lugar novo. Chegou o tempo, queridos. O pastor ele começou a ver aqui. Nós já oramos agora há pouco. Passaportes. Não se preocupe. O que eu vou vestir? O que eu vou calçar? O que eu vou comer? Querido, seu pai cuida disso. Se preocupe apenas dizer sim. Nós vivemos uma geração que tem medo do sim. Nós estamos colhendo o fruto de uma geração que disse sim. Mas o que nós vamos deixar dos nossos sim para a geração que está vindo aí atrás? Você já parou para pensar? Que legado você está deixando para a geração que está vindo aí atrás? Você está recebendo, colhendo o legado de uma geração que disse sim na nossa frente. Mas Deus está nos chamando nesse tempo para a gente também falar sim para a geração que está vindo aí atrás. As igrejas que nós nos congregamos, teve um sim, teve um preço. Foi difícil. Não foi fácil. E nós estamos sendo desafiados nesse tempo a dizer sim. A sermos movidos como o vento, na vontade de Deus. Deus está soprando esse tempo. E Deus está perguntando ao nosso coração, que resposta a gente vai dar para isso? Hoje talvez seja o momento de você entregar os seus medos. Medo de fato de falar sim, porque a gente diz um sim para Deus. Não, sim para eu ser cristão, né? Eu já abandonei lá toda a minha idolatria, agora eu estou na igreja, dou meu dízimo, isso já foi difícil, foi libertador. Não, agora dar esse outro passo, sair daqui não, deixar meu ar-condicionado, sair da minha cadeira estofada, não dá. Minha cama. Durante 11 anos, querido, casados, Deus é incrível. Primeira vez, porque tudo era da casa de Esther, tudo que a gente conquistava, tudo que Deus nos dava era do Ministério Casa de Esther, era do Ministério Casa de Esther, do Ministério Casa de Esther. Fomos para uma casa que Deus nos deu e conseguimos mobiliar, aliás, Deus nos presenteou, mobiliamos a casa. Quando a gente está desfrutando da casa, Deus diz: olha, chegou a hora de sair. E sabe qual é o nosso problema? A gente tem dificuldade de abrir mão das nossas conquistas. Eu sei o preço que eu paguei por isso. Você sabe o preço que Jesus pagou? Bora comparar? A gente tem medo de abrir mão das nossas conquistas. Esse foi o problema da nação de Israel.
Eles clamaram a Deus por libertação, clamaram a Deus para serem libertos, clamaram a Deus. E Deus os ouviu, só que no coração deles, queridos, eles queriam ser livres no Egito, eles não queriam ser livres do Egito. É tão prova que eles carregaram o Egito com eles. Eles tinham conquistado casas, eles tinham conquistado conforto, estavam lá lascados, apanhando, mas só queriam agora se tornar reconhecidos cidadãos ali. Eles não queriam sair daquele lugar. Eles queriam que Deus se enquadrasse no plano deles. Querido, mas Deus tinha outro plano para aquela nação. Assim como Deus tem outro plano para você. Deus tem outro plano para a sua família. Cuidado para a comodidade não estar ancorando você no lugar que Deus não quer que você esteja. Cuidado com isso. Deus está falando com você, Deus está te chamando, Deus já te deu uma palavra, te deu uma, te deu duas, te deu três, Deus está gritando e você continua no seu conforto. Seu conforto, querido, pode abortar os teus chamados, aquilo que o pastor falou, o propósito pelo qual você existe. E dizer sim para o Senhor, querido, para esse chamado. Querido, é morrer aqui hoje, para que outros vivam amanhã. Depende de nós. Depende daquilo, da nossa disponibilidade de seguir o Senhor. A pergunta é, será que eu estou disposto? Será que eu vim para a conferência para ser mais uma vez avivado? Para sair mais alguns dias avivado? Depois eu volto para a minha rotina. Começo a me estressar. Começo a ficar chateado com a rotina da minha igreja. Começo a ficar chateado. Porque na medida que a gente vai perdendo o propósito, tudo nos aborrece. À medida que a gente vai perdendo o propósito, a chama de Deus, tudo nos deixa chateado. A gente começa a discordar de tudo. Você quer ver que uma pessoa já perdeu a direção de Deus quando ela começa a discordar de tudo e de todos. Tudo está errado. A igreja está errada, não era para ser assim, era para ser assim. Não, pastor, não tinha que se vestir assim, tinha que se vestir assim. A música não tinha que ser essa, tinha que ser essa. Tudo está errado. Ela está morrendo e não sabe. Porque desistiu de dizer sim para Deus. Mas chegou a hora de nós deixarmos as nossas zonas de conforto, queridos. Chegou a hora de nós nos posicionarmos. É um desafio grande para quem tem família, é verdade. Mas eu vou te falar, querido, nesses 9 meses, são incomparáveis os 11 anos que eu vivi. Se eu tivesse que voltar, e vou voltar de novo. Simplesmente, a palavra que Deus me deu e é o que está no meu coração. A gente tem que chegar naquele nível. A gente canta muito. Eu não tenho mais para onde voltar, só tenho você, Deus. Mas na verdade a gente ainda tem sim. Porque quando a gente traça um plano B em cima do chamado de Deus, é porque você sabe que você tem para onde voltar. A gente tem a mania de estabelecer um lugar de segurança. A gente precisa ter um lugar de segurança, caso o plano de Deus falhe. Às vezes nós estamos dizendo sim para o Senhor, contando que Ele fale. Eu vou deixar isso aqui para eu voltar. Quando Deus começou a nos desafiar, a gente começou a orar para uma nova direção, e Deus não falava nada. E eu e a Casey andando, estávamos na praia, subindo para a base, reclamando com Deus. Eu disse, amor, presta atenção. A gente tem para onde voltar. Se nada der certo, a gente volta. A gente tem uma igreja que vai nos acolher, a gente volta ao ministério, a gente tem para onde voltar. Querido, na mesma noite Deus deu um sonho profético para minha esposa. E nós entendemos que se nós levantássemos um plano B, esse plano B iria nos destruir. Dizer sim para o Senhor, querido, é abrir mão de qualquer outra possibilidade que não seja estar no centro da sua vontade. Nós precisamos ser assim. O Lauren teve uma visão há mais de 50 anos atrás, infelizmente nós o perdemos, está com Jesus, não perdemos, o céu ganhou. E ele viu
onda de jovens invadindo as nações pregando o Evangelho. Isso aconteceu. Só que agora, querido, nós estamos vislumbrando, eu vislumbro uma onda de famílias invadindo as nações. Eu vislumbro uma onda de famílias aqui nos aeroportos. Se você perguntar para os meus filhos, e aí, para onde vai ser agora? Para onde Jesus não mandar? Eles já estão tão vivendo isso, querido, está tão neles, essa dependência, a confiança de Deus. Papai, para onde Jesus está nos mandando agora? Para onde a gente vai? Mas nós queremos colocá-los dentro daquela caixa. Às vezes nós queremos viver dentro desse copo, quanto Deus tem um oceano para a gente viver. Às vezes a gente acha que o nosso chamado se limita a isso, quando Deus está dizendo que não. Querido, está chegando a hora de nós sairmos. Chegou a hora. Chegou a hora de dar um passo de fé, de confiança. Chegou a hora de dar um passo de ousadia. Não é na sua força, mas é confiando no Senhor. Não é fácil mudar, mas é necessário. Deus está chamando e perguntando onde estão os homens e as mulheres que com as suas famílias irão às nações. Deus está perguntando nessa noite onde estão os homens e as mulheres que estão dispostos a viver os sonhos dele. A base de Pitilema, onde nós fomos treinados, ela foi fundada por casais, homens e mulheres, que abandonaram toda a sua zona de conforto e foram para Pitilema, lá numa cidade, em cima de um cerro, e começaram, querido, um lugar de cura, restauração. Você acha que isso é só para eles? Você acha que o Espírito Santo e Deus planejaram um plano desse só para eles? Você acha que você não foi talhado por Deus para fazer algo assim maior? O que tem roubado a tua fé? O que tem roubado o teu sonho? Eu acredito nisso, eu creio nisso. Tenho tido essa esperança dentro de mim. E é interessante que todos os casais que nós tivemos um tempo de qualidade durante essa semana, todos eles estão relatando, pastor, eu sinto um negócio, vontade de sair, vontade de ir embora. Eu disse, pois é, isso é a chama de Deus. Deus começou a aquecer pessoas. Muitas das pessoas estão entendendo errado. Outros estão achando, não, eu vou sair para ter uma qualidade de vida, eu vou sair para ter uma vida melhor, dar um futuro melhor para os meus filhos. É o que você pensa. Deus está movendo dentro de você a chama missionária. Esse desejo de sair, querido, vem de Deus. Só que os seus olhos só contemplam essa parte natural. E Deus tem algo mais. E que resposta a gente vai dar para o Senhor? Que resposta nós vamos dar para Deus nessa noite? Nós vamos continuar sendo espectadores, receptáculos de palavras, ou nós vamos começar a ser um dínamo, processando, e a partir de nós, algo novo vai começar a brotar. Algo novo vai começar a brotar. Algo novo Deus quer gerar através de você. Algo novo Deus está gerando através de você, querido. Todas as pessoas que já pregaram vão pregar, tem a ver com isso, algo novo de Deus sobre você. Querido, esse é o tempo dessa igreja. A igreja em Belém tem uma resposta para dar. Em 1911 nós tivemos um fogo de avivamento. Duas pessoas foram aquecidas por Deus e deram uma resposta para aquele avivamento. Avivamento requer de nós uma resposta, e é uma resposta radical. Requer uma resposta nossa. Deus está perguntando, se eu derramar e te acender hoje, você vai dar a resposta radical? Você vai dizer sim? Fique de pé no seu lugar.
Eu sinto uma janela de Deus se abrindo. Uma janela específica para quem é família. Querido, nós vimos aqui o testemunho de uma família. O pastor Alexandre, ele é terceira geração de pessoas que estão dizendo sim para o Senhor. Terceira? É isso? E a segunda geração? Nós temos aqui. Foi fácil abandonar a igreja, pastor? Foi fácil ir embora para o Chile? Mas olha o resultado, queridos. Você está vivendo o resultado de alguém que a abandonou, saiu da sua zona de conforto. Eu sinto essa janela de Deus. Deus está chamando famílias para esse tempo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia fala que eles saíram com as suas famílias, 600.000 homens, fora as mulheres e crianças. Porque todo o processo de Deus vai envolver a nossa casa. Isso é tão forte, que a própria vida de Jesus, a gente vê isso. Deus pega dois homens, pega um homem e uma mulher, duas pessoas, perdão. Maria e José tinham planos. Maria e José tinham planos, iam casar. Tinham traçado todo um histórico, um planejamento. Tinham sonhado talvez ter filhos depois de uns 2 anos. E Deus vem intervir naquela família e diz: não, agora eu tenho um plano para vocês. Ao invés de reclamarem, questionarem, o que foi que Maria falou? Cumpra em mim a sua vontade. Já Zacarias e Isabel já tinham desistido de sonhar em ter filhos. Aí Deus vem intervir na vida de 2 velhos. Não tem idade para eu cumprir o chamado de Deus, desde que eu esteja disposto a ser gerado nesse chamado. 2 primos incendiaram o mundo. 2 chamados. E Deus está falando nessa noite: se eu te incendiar hoje aqui, você está disposto a queimar na nação, no país que eu te enviar? Estava numa aula, vou encerrar falando isso. Estava tendo uma aula de compromisso. E nessa aula, Deus falou muito claro comigo: a sua obediência, Josué, te trouxe para Pichilemu, para o Chile, mas o seu compromisso ainda está lá no Brasil. Eu preciso das 2 coisas. Eu preciso da tua obediência, mas eu preciso do teu compromisso. Foi difícil, irmãos. Foi difícil porque Deus disse: eu quero que você abra mão dos seus planos para essa nação. Abra mão do Brasil. Eu disse: puxa, Senhor, mas tinha tanto plano. Não dá nem para ficar lá no sul. Não, abra mão. O Brasil não é mais o seu lugar. A oração mais difícil que a gente fez, irmãos, foi antes da gente fazer TED, antes da gente dizer sim e ir para Pichilemu. Porque nós estávamos orando e pedindo para Deus uma direção, orando e pedindo para Deus: Senhor, que base a gente vai ser treinado, que base nós vamos submeter a nossa família. E nós tínhamos condicionado a nossa ida para uma base que tivesse uma estrutura para receber os meus filhos, o Davi e Natan. E Deus não falava nada com a gente. E a gente orava, porque a gente queria ter um controle. A gente queria algo seguro. E Deus não falava nada. Foi quando o Espírito Santo nos trouxe o discernimento: vocês vão ter que abrir mão da segurança do filho de vocês. Irmão, essa foi a oração mais difícil que eu fiz. Eu disse: Senhor, se Davi e Natan estão me impedindo de estar no centro da tua vontade, eu os entrego-os. Querido, foi a oração mais difícil que eu fiz na minha vida. Porque eu aqui, tudo bem, a gente se vira. Mas eram 2 meninos.
E quando a gente entregou os nossos filhos, nós colocamos eles no altar. Imediatamente, foi como uma flecha, pegando fogo, Deus veio e falou a palavra Chile. E imediatamente Deus falou no coração da Casey, Pichilene. Porque quando você renuncia, querido, vai vir a direção. Quando você entrega, vai ter a direção. Deus está perguntando hoje, aonde você quer queimar? Você está disposto a queimar no lugar que eu tenho para você queimar? Querido, o Brasil, nos anos 90, era considerado o celeiro missionário do mundo. E tudo indicava que nós seríamos realmente essa potência missionária. Mas o nosso medo, o nosso controle, a nossa comodidade, nos fez ficar. Mas Deus está nos acendendo aqui no norte do Brasil, em Belém do Pará. E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre as principais de Judá, mas de ti sairá o Messias, que há de apacentar o meu povo Israel. É aqui Belém do Pará, lugar de muitas águas. Deus quer nos acender nesses dias. De onde você veio, Belém do Pará, não sei onde é isso, não importa. Mas eu estou aqui, querido. Feche seus olhos no seu lugar. Coloque a sua mão no seu coração. Eu sei que muitas pessoas que entraram aqui nessa noite, você sentiu um aquecimento, algo aqueceu dentro de você. Uma chama começou a aquecer dentro de você. E talvez, como o pastor falou, você começou a condicionar, direcionar essa chama de forma equivocada para algo, para os teus planos, para algo que já estão aí na tua mente. Mas Deus está dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Quero que você feche seus olhos. Eu quero que você pergunte a Deus quais são os pensamentos que o Senhor tem sobre mim. Para muitos Deus está dizendo, saia, saia. Chegou a hora de sair. Chegou a hora de você sair. Você tem colocado várias condições para sair, mas Deus está dizendo, saia. Não dá mais. Deus tem urgência para fazer aquilo que Ele quer fazer através de você, querido. Tem povo, tem uma nação, tem pessoas orando, clamando por Deus uma resposta, e a resposta está aqui nessa noite. Tem pessoas chorando nesse exato momento, nos quatro cantos dessa terra, dizendo, Senhor, socorre-nos. Você é essa resposta, você é esse socorro, e esse medo, esse controle que te impede de sair. Você vai ter que romper com o seu medo, querido. Você vai ter que romper com o seu controle. Você vai ter que romper com a insegurança. Mas se você fizer isso, vidas vão ser geradas. Vidas vão ser geradas. Eu sei que tem famílias aqui, há casais aqui, que Deus tem aquecido o teu coração, querido. Esse lugar que você tem não te suporta mais. Não te contém mais, querido. Esse lugar que você está querendo se esconder, você quer construir uma história no lugar errado. Deus está dizendo, eu tenho um outro lugar para escrever a tua história, a minha história através de você. Tem casais aqui, querido. Você casou, você fez planos, você tem perseguido os seus planos, mas Deus está dizendo nesta noite, eu tenho os meus planos. Eu tenho meus planos.
Eu tenho meus planos. Eu tenho meus planos. Eu quero que você seja a minha voz, a minha boca. Talvez alguns de vocês estão tendo visões de bandeiras. Querido, há um fogo do Senhor avivando o norte do Brasil. Um fogo do Senhor avivando o norte do Brasil. Deus vai te soprar, querido, nos 4 cantos desse planeta. Não pense mais nesse lugar, não pense mais sobre Belém. Comece a pensar sobre o mundo. Querido, a Europa precisa ser evangelizada. A América Latina precisa ser aquecida. Você é essa resposta de Deus. Você é essa resposta. Deus não está perguntando se você tem dinheiro. Deus não está perguntando se você é capaz. Deus está perguntando se você está disposto. Chegou a nossa vez, Belém. Chegou a nossa vez, geração. Nós somos a geração de Josué e Caleb. A geração que conquista a terra. A geração que entrou na promessa. Ou você vai ficar do outro lado do Jordão. Deus não te chamou. Deus não fez todo o processo que você tem vivido para você morrer do outro lado do Jordão. Está na hora de atravessar o Jordão, querido. Está na hora de atravessar o Jordão, querido. Está na hora de atravessar o Jordão. Você que é pai, você que é mãe. Como vai ficar os meus filhos na mão do Senhor, no centro da vontade dele? Vão ser protegidos, guardados. Oh! E a pergunta que o Senhor faz esta noite é: quem está disposto a atravessar o Jordão e conquistar a terra que o Senhor tem para você? Saia do seu lugar que eu quero orar por você. Há uma chama missionária queimando aqui na frente, querido. Há uma chama missionária queimando aqui na frente. Quem está disposto? O Brasil é muito pequeno porque Deus tem para você. Teu ministério não se resume ao Brasil. Teu ministério não se resume ao Belém do Pará. Teu chamado vai além de tudo isso. Quem está disposto a passar o Jordão? Quais são as famílias que estão dispostas a atravessar o Jordão? Josué disse: ainda que vocês continuem servindo os deuses dos vossos pais. Que deuses eram? Da insegurança, o Deus do medo, o Deus do controle. Eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Quem está disposto a atravessar o Jordão? Quais são as famílias que estão dispostas, como Josué? Senhor, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Oh, aleluia. Há uma chama missionária aqui na frente, querido. Há uma chama missionária aqui na frente. Não tenha medo. Não deixe o controle de segurar. Você está pensando aí no banco: mas como é que vai ser minhas finanças, meu trabalho? Eu acabei de passar no concurso público. O sonho, o curso dos meus sonhos, eu acabei de passar. Querido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para você, querido. É muito maior o que Deus tem para você. É muito maior. Isso. Se entregue ao Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. 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 Isso vai te custar tudo. Amém. Vai custar renúncia. Amém. Vai te custar até o sapato que você usa. Sim, vai te custar o sapato que você usa. Vai te custar tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Saia do seu lugar, querido. Não se prenda. Não se prenda. Não se prenda, não se prenda, não se prenda.
Oh, aleluia. Antes de Josué assumir o seu posicionamento, a Bíblia fala que Moisés impôs a mão sobre ele, que Moisés foi lá e legitimou o chamado de Josué. Tio Tchelo vai subir aqui, ele vai orar por você. Esse mesmo fogo que queimou a vida dele há anos atrás, querido, vai queimar o teu coração hoje, para você se manter firme no chamado que Deus tem para você. Aleluia, Deus está mandando você sair. Saia sem medo, com sandálias nos pés, cinto no coxe, querido, e cajado na mão. Aleluia, aleluia. Chegou o tempo do Brasil, chegou o tempo do Pará, chegou o tempo de Belém. Nós recebemos muito. Missionários vieram até esse lugar e derramaram sobre nós a chama, o conhecimento de Deus, a revelação de Deus. Mas chegou a hora de nós derramarmos sobre outras nações isso. Não tenha medo de se entregar ao Senhor. Não tenha medo de dizer sim ao chamado de Deus. Não tenha medo, não tenha medo. Há mulheres gerando agora nações. Eu vejo mulheres, esposas gerando nações. O seu útero não é apenas físico, mas é espiritual. Deus está gerando nações através de você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluya, sí, Señor. Aleluia. Si usted puede esta noche, Se você pode nessa noite, levante su mano al cielo. levante suas mãos para o céu Solo dígale gracias, Jesús, e só comece a agradecer a Jesus, porque esto lo produce tu amor, porque isso é produzido pelo amor dele, porque tú eres un Dios que amas, porque tu és um Deus que ama, que prefieres, que llamas. que tu escolhes e tu chamas. Tú eres el Dios que cree, Tu és o Deus que acredita. tú eres el Dios que cree que es posible. Tu és o Deus que acredita que é possível. Señor, esta noche oraba ahí en esa fila. Senhor, nessa noite eu estava orando aqui nessa fila. Hay personas aquí en este lugar Tem pessoas aqui nesse lugar. con un pasado muy difícil, Tem pessoas aqui nesse lugar com um passado muito con una difícil. infancia muy difícil, Pessoas que têm tiveram uma infância muito difícil. sin ninguna posibilidad, Pessoas que não tiveram nenhuma oportunidade durante a sua infância. totalmente invalidantes. Pessoas que foram invalidadas na sua infância. Pero Dios quiso cambiar esta historia. Mas Deus quis mudar essa história. Dios decidió cambiar esta Mas historia. Deus decidiu mudar essa história. Hay personas en este lugar Tem pessoas aqui nesse lugar que no fue esta noche, que não foi nessa noite, que hace tiempo que já faz muito tempo Dios está hablando contigo. Deus está falando com você. Yo te he visto Eu te vi, en las calles eu te vi nas ruas, tocando al que está quebrado, tocando aquele que estava trayendo quebrantado. esperanza al perdido. Você que traz esperança para o perdido. Usted ya está haciendo una labor misionera, Você já está fazendo um trabalho missionário. pero esta noche ha dicho sí, Señor. Então nessa noite você falou sim, Senhor. Estoy dispuesto a obedecer tu palabra. Eu estou disposto a obedecer a tua palavra. Heme aquí, Señor. Eu estou aqui, Senhor. Miramos hacia el futuro, Vamos olhar para o futuro. hacia las generaciones que vienen. Vamos olhar para as próximas gerações. Señor, tócales en esta noche. Senhor, toca nessa noite. Envíales en esta noche. Envia nessa noite. Oiremos historias A gente vai escutar de histórias milagros, milagros, de milagros. milagres, milagres, milagres. Hoy, juntos aquí, Hoje, juntos aqui, soltamos nuestros miedos, nós soltamos os nossos medos, nuestra inseguridad a nossa insegurança. y elegimos someternos a tu E nós voluntad. decidimos nos submeter à tua vontade. Elegimos tu deseo Nós escolhemos desejar o que tu de desejas. completar la gran comisión. Nós queremos
cumprir a grande comissão. de llevar tu palabra, Nós queremos levar a tua de palavra, terminar la pobreza bíblica, terminar a pobreza bíblica, de establecer el reino de los cielos. estabelecer o reino dos céus. Que la gloria de Dios A glória de Deus, llene la tierra. que a terra se Tú encha da glória has de Deus. liberado Você, Senhor, un liberou. poderoso avivamiento. Você liberou poderoso avivamento. Señor, este es tiempo de fuego de Dios, Senhor, esse tempo é tempo de fogo de tiempo de Deus. avivamiento. Tempo de avivamento. Hay un despertar de la iglesia. Existe despertar da Familias, igreja. familias, familias, Famílias siendo llamadas. Famílias sendo Olas chamadas. de familias siendo levantadas. Ondas de famílias sendo levantadas. Ciudades, continentes, aldeas, Cidades, continentes, villas, vilarejos, caminos rurales, caminhos rurais, lugares no alcanzados. lugares não Venga alcançados. tu reino, venga tu Venha reino. teu reino, que venha o teu Establece reino. tu reino en la tierra. Estabelece o teu reino Tu na terra. palabra, tu palabra, tu palabra, A tu tua palavra, palabra. a tua palavra, La a tua palabra palavra. de Dios A palavra de Deus. transforma vidas, A palavra de Deus transforma Famílias, vidas, transforma famílias, comunidades, comunidades, ciudades, naciones. cidades, nações. Tu palabra, tu Tua palabra palavra, tua cambia palavra. toda mentira de Satanás. A tua palavra tira toda mentira de Satanás. Dios ama las naciones. Deus ama as nações. Dios ama las naciones. Deus ama as nações. Recibe el poder de Dios esta Recebe noche. o poder de Deus Recibe nessa la noite. gracia de Dios. Recebe a graça de Deus. Abre las puertas de los cielos. Abre as portas dos Sea céus. derramada tu bendición. Derrama a tua bênção, Unción, Senhor. unción, unción. Unção, Unción de Dios. unção de Deus. Oh, aleluya. Aleluia. Nos rendimos a ti. Nós nos rendemos a Nos Ti. rendimos a ti. Nos rendemos a Ti. Señor, aquí están tus misioneros. Senhor, aqui estão os Teus missionários. Aquí están tus pastores. Aqui estão os Teus pastores. Pero aquí están tus gobernantes, Aqui estão Teus governantes. tus educadores. Os Teus educadores. Aquí están tus médicos. Aqui estão os Teus Aquí están médicos. tus empresarios, tus Aqui estão Teus profesores. empresários, Teus professores. Aquí están, Señor. Aqui estão, Senhor. Oh, aleluya. Aleluia. Alimentarán multitudes. Vocês alimentarão multidões. Desafiarán lo establecido. Vocês vão desafiar a cultura que foi Y aquí, estabelecida. esta noche, E aqui nessa noite están tus mártires, Señor. estão os Teus mártires, Senhor. Aquellos dispuestos a dar su vida Aqueles que estão dispostos a dar a sua vida. para que tu palabra llene la tierra. Para que a Tua palavra encha essa En el terra. nombre de Jesús. No nome de Jesus. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Toda gloria, toda honra y toda la alabanza sea nuestro Dios. Toda glória, toda Da glória a honra, Deus, dá glória a todo Deus, dá louvor glória a seja Deus. dado a Deus. Dê glória a Graças Deus a aí. Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluya. Aleluia.